Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Desejo saudar nossos irmãos do Centro Espírita Enviados de Jesus, em Gravatá, Pernambuco. Sem dúvida que muitas de nossas dores e aflições são consequências das escolhas equivocadas que fazemos. E não suportando a lei de causa e efeito, normalmente bradamos alegando má sorte, perseguição kármica, esquecimento de Deus em relação a nós. Mas relembrando o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, observaremos que muitas das aflições sofridas são consequência natural do caráter e do proceder dos que as suportam, ou seja, de cada um de nós. A partir desta introdução, eu quero refletir com vocês sobre o tema que nos foi solicitado, que ensejou o título desta reflexão. Quem pecou? Ele ou seus pais? Esta pergunta nos vem de uma passagem do Evangelho de João, capítulo 9, versículos 1 a 3, com a seguinte narrativa do evangelista. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Aparentemente simples, mas esconde um certo grau de complexidade a resposta de Jesus, especialmente se nós não nos debruçamos sobre ela para buscar o seu real significado. Então vamos desvelar o significado desta fala de Jesus. Algumas passagens das Escrituras davam a entender que os filhos pagavam pelos erros de seus pais. E isso merece uma explicação. Inicialmente, vale destacar que, na linguagem bíblica, pais significam pai e mãe, como também significam antepassados. Da mesma forma que filho tanto pode significar a prole propriamente dita, como também significar descendente. Algumas passagens bíblicas dão conta de que os descendentes pagavam pelos erros de seus antepassados. Nós podemos verificar isso no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 5, em que está escrito: Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Vou repetir, Êxodo capítulo 20, versículo 5.
Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então a gente percebe que esta forma de apresentação nos revela um Deus vingativo, um Deus injusto, que pune os filhos ou os descendentes por causa dos erros dos pais, até a terceira e quarta geração. Mas nós não podemos esquecer que com Jesus, com a chegada, com a vinda de Jesus, nós deixamos de ter aquele Deus justiceiro para termos o Deus amor. Jesus veio desmistificar aquela ideia que as Escrituras traziam acerca de Deus. Quando Jesus disse a cada um segundo as suas obras, ele estava outorgando responsabilidade dos nossos atos na condução do nosso processo evolutivo. Cada um deve ser responsável por aquilo que produz, de bom e de ruim, de bem e de mal. A Vulgata Latina, que é a tradução da Bíblia para o latim feita por São Jerônimo, na virada do século IV para o século V, de onde surgiram as primeiras traduções para o português, ela diz: non adorabis e anec coles ego sum dominus Deus, tu fortes elotes visitans, inquietate patrum filius, intertia o quartum generationem e oro qui oderunt mi. Intertia et quarta significa na terceira e quarta. A preposição latina in quer dizer em e não até. Até a terceira e quarta é uma tradução tendenciosa, porque o correto seria na terceira e quarta geração. Então a gente já percebe que houve um erro de tradução de uma Bíblia originalmente em aramaico e grego e posteriormente em latim, lá com São Jerônimo. Então nós entendemos dessa forma a atuação da justiça divina. Porque quando Jesus ensinou a cada um segundo as suas obras, conforme o versículo 27 do capítulo 16 do Evangelho de Mateus, ele já estava sinalizando que Deus não seria justo se fizesse uma pessoa pagar pelos erros de outra. E se essas coisas porventura acontecem ou aconteceram, é por conta das imperfeições, das invenções, das mentiras dos homens. E Deus não tem nada a ver com isso. Lembremos ainda do que disse Allan Kardec no capítulo 5 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, cuja temática central é bem-aventurados os aflitos. Mas lá no item 4 desse capítulo 5 do nosso Evangelho, está escrito: de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, ou seja, vêm de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Então não tem nada a ver com os antecedentes, com os pais e as mães, com os antepassados. É fato que nós colhemos sempre aquilo que plantamos. E se não for nessa existência, com certeza será numa existência posterior. Como nós já poderemos estar colhendo
nesta existência que estamos a viver, algo que foi plantado em existências passadas. Porque a lei é de causa e efeito. Mas você pode perguntar, mas como evoluir? Como pode então o espírito evoluir? Aqui então se estabelece a justiça divina através do instituto da reencarnação. Sim, porque a reencarnação é uma bênção de Deus para a reparação dos nossos erros, sem a qual nós estaríamos inapelavelmente condenados ao que se convencionou chamar de fogo do inferno. Imagine você que, se nós não tivéssemos a possibilidade de reencarnar e tivéssemos tido uma existência cheia de erros, ao desencarnarmos, fatalmente estaríamos condenados ao inferno. Aliás, esse é o senso comum que muitas religiões pregam. Nós precisamos ter bem claro em nossa mente que Deus não castiga. Ele apenas oferece-nos a oportunidade da reparação. Aliás, a palavra castigo vem do latim castus, que significa puro. E castigar, o verbo castigar, vem do latim castificare, que significa purificar. Aqui, então, a nossa consciência assume um papel importantíssimo. Primeiro, porque nela, na consciência, estão inscritas as leis de Deus. Segundo, porque podemos até nos esconder dos homens quando fazemos algo errado, mas não conseguimos esconder-nos de nós mesmos e muito menos de Deus. Não há como. Mas voltando lá àquela passagem do Êxodo, que foi lida anteriormente, está escrito lá: visito a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração daqueles que me aborrecem. Recordemos que os espíritos se reúnem na chamada família espiritual. E se reúnem graças às afinidades de sentimentos. E assim permanecem no curso da evolução, podendo ou não reencarnar junto a espíritos que já lhes são conhecidos. Então, a família que você está, que eu estou, que as pessoas no mundo estão, são espíritos que estão encarnados nessa família, que já se conhecem há muito tempo, que vem apenas mudando de papel. Nessa é filho, na anterior foi pai, na outra mais anterior foi avô, na outra foi irmão ou irmã. Porque os espíritos, eles se aproximam uns dos outros por afinidade de sentimento. Vamos recordar uma afirmação do saudoso Chico Xavier. Chico dizia: a reencarnação não erra de endereço. Às vezes as pessoas dizem, em tom de desabafo, quando estão aborrecidas, com raiva: eu não queria ter nascido nessa família, eu nasci na família errada. Não. A reencarnação não erra de endereço. Nós estamos exatamente onde devemos estar. Nascemos na hora certa, no dia certo, na família certa, para fazer a coisa certa. Esse é o sentido da reencarnação. Estaremos sempre reencarnando em ambientes que nos são familiares. Disso não há nenhuma dúvida. Junto àqueles que também conhecemos no passado. Porque é neles, nessas pessoas, nesses espíritos, que estão as nossas oportunidades de reparação.
Ou seja, é provável que eu venha a renascer como neto ou bisneto dos meus filhos, lá para frente. Sabe-se Deus quando, mas é provável. Para dar prosseguimento às tarefas dessa existência, essa que eu estou vivendo agora. Especialmente para dar cumprimento àquelas tarefas que eu não consegui cumprir integralmente. Para mim, para você, para todos os que estão sobre a face da terra. Ou seja, o progresso espiritual exige a eliminação dos erros. Entende agora porque no Êxodo o Senhor falou terceira e quarta geração? Terceira e quarta reencarnação. Olha, em algum momento lá na frente você vai chegar, você vai ter que expurgar todos os seus erros, todas as suas imperfeições. Você precisa, senão você não evolui. Senão não vai para frente. Mas observemos também que na narrativa evangélica de João, a base evangélica, o evangelista relata dizendo: e passando Jesus viu um homem cego de nascença. Ora, observemos que se o homem era cego de nascença, e a cegueira era a reparação de um erro do próprio homem, não poderia ser da existência que ele estava vivendo naquele momento. Portanto, ele não podia, se ele nasceu cego, ele não estava pagando um erro daquela existência que ele estava vivendo. Mas um erro de uma existência anterior. E que muito provavelmente ele mesmo, no seu planejamento reencarnatório, pediu a cegueira como uma prova para expiar algum erro. É assim que a gente prova a relação entre a tese da reencarnação e a justiça divina. A reencarnação é um dos exemplos mais sublimes da justiça de Deus para conosco. Ou seja, todos teremos que expiar nossas faltas passadas em algum momento das existências presentes e futuras. Se não fosse assim, não haveria justiça divina. Se ele nasceu cego, esta cegueira não poderia ser consequência de algo que ele tivesse feito naquela encarnação. Então era algo que vinha em pagamento entre aspas, de um débito de existência anterior. Mas a resposta de Jesus à indagação dos discípulos, quando perguntaram se quem havia pecado, se era ele ou seus pais, não atende a nenhuma das hipóteses. Nem da cegueira como expiação da falta dos pais, retornando lá aquele sentido do Êxodo, do livro do Êxodo, nem de falta do próprio cego. E a inteligência de Jesus era simplesmente fantástica. E os discípulos não perceberam que havia uma terceira hipótese, que é exatamente a que Jesus apresenta. Quando responde, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Então, é preciso observar que, nesta circunstância do cego de nascença, Jesus trata de um caso específico, daquele homem que estava diante dele. Portanto, nós não podemos generalizar, nem estabelecer uma regra de que todos, de alguma forma, indistintamente, se tiver alguma necessidade de cumprimento, de pagamento de um débito, vai nascer cego.
Embora a lei de causa e efeito apresente esse sentido, mas para aquele cego, especificamente aquele cego, não havia essa explicação. Por isso que Jesus disse, nem ele, nem os pais dele, mas para que se manifeste nele as obras de Deus. Os discípulos já possuíam uma certa ideia da reencarnação, daí a razão deles perguntarem se o erro era do homem ou dos pais. Jesus sempre aproveitava a oportunidade da cura para ensinar que todos devemos nos preocupar com o futuro do espírito. E vamos observar que todas as vezes que Jesus curava, invariavelmente ele aconselhava aquela criatura que ele curava, não tornes a errar, para que não te suceda algo pior. Jesus estava mostrando a relação de causa e efeito. Estava dizendo, olha, você está curado, segue a tua vida na prática do bem, cumpre as leis de Deus, caminha dentro do meu evangelho, para que a tua vida seja sem problemas. Porque se voltar ao erro, ao estado de erro, com certeza corre o risco de, no futuro, suceder-lhe algo pior. Esse futuro pode ser na própria existência ou numa existência vindoura. A expressão de Jesus, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus, explicava que aquele homem, cego de nascença, passava por uma provação necessária à sua evolução espiritual. Então não havia, naquele caso específico, aplicação severa da lei de causa e efeito. Ele fez algo ruim numa encarnação anterior e agora nasceu cego. Não. Mas foi uma provação necessária para a evolução. Foi algo muito provavelmente pedido pelo próprio espírito no planejamento reencarnatório para poder evoluir. Através daquela existência sofrida sob o jugo de uma enfermidade que acompanhava aquele homem desde o berço, ele pôde, no momento em que Jesus o curou, auxiliar o Cristo a despertar entre os seus irmãos a fé no poder de Deus. Todas as pessoas que estavam ali no entorno do cego quando Jesus o curou, receberam uma grande lição. A do poder de Deus, a do reconhecimento de Jesus como Messias, que na realidade a cura do cego é uma obra de Deus, através de Jesus. Jesus é um médium de Deus. Tal como diz o Carlinhos Conceição, né? Na música Quem é Jesus? O médium de Deus, irmão sideral, servo e senhor, consolador dos aflitos, prova inconteste da solicitude do Pai, da bondade de Deus. Naquele momento, Jesus era o médium de Deus, operando uma cura de um cego para ensinar não apenas ao cego, mas a todos que estavam naquele contexto. Sob as provas e expiações, o confrade Jefferson Moura de Lemos, citando lá o item 9 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do nosso Evangelho,
ele faz uma observação muito interessante, comentando esse item 9. Ele diz: entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente o indício de uma falta determinada. A questão do cego de nascença. A cegueira não era obrigatoriamente a punição por algum erro de uma existência passada. E aí o Jefferson diz: são frequentemente simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Olha que interessante. Algo que eu tinha falado anteriormente. Assim, a expiação sempre serve de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Parece um jogo de palavras, mas são duas coisas distintas. A expiação de uma falta serve de prova, mas nem sempre as provas são uma expiação. Mas uma coisa é certa: tanto a prova quanto a expiação é sinal de inferioridade relativa. Porque tudo aquilo que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Nós só passamos pelas provas e pelas expiações porque somos ainda imperfeitos. Mas à medida que nós vamos nos depurando dos nossos erros e equívocos, a quantidade de provas e de expiações é cada vez menor. O Jefferson diz: um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo avançar ainda, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sai vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa. Ou seja, é o próprio espírito que, desejoso de progredir mais rápido, ele pede uma prova bem difícil. E aí ele vai receber uma missão árdua, com uma tarefa muito forte, que se ele sair vitorioso, maior será a sua recompensa. O espírito encarnado lá no moço cego assumira no além o compromisso de nascer privado da vista, a fim de dar testemunho público de que Jesus é a luz do mundo, o Messias prometido. A gente precisa entender isso. Aquela circunstância daquele momento já estava planejada há muito tempo. Que Jesus ia passar pelaquele local, que ali estaria um cego de nascença, que Jesus curaria esse cego, a pergunta dos discípulos, tudo isso já estava devidamente planejado. Aquele cego ali estava por uma determinação divina, para que Jesus, na condição de médium de Deus, pudesse testemunhar o poder, a bondade, a força, a benevolência do próprio Deus. Vamos recordar aqui o capítulo 158 da obra Vinha de Luz. A obra Vinha de Luz é da lavra mediúnica do Emmanuel, do Espírito Emmanuel, com o médium Chico Xavier. Esse capítulo 148 intitula-se Membros Divinos. E o Emmanuel faz uma recomendação muito especial. Ele diz: onde estivermos, atendamos ao impositivo de nossas tarefas, convencidos de que nossas mãos substituem as do celeste trabalhador, embora em condição precária. O Senhor age em nós a favor de nós. Essa é a primeira parte da fala do Emmanuel, lá no capítulo 148, Membros Divinos, da obra Vinha de Luz.
Então ele está dizendo que as nossas mãos substituem as mãos de Jesus, que ele chama de celeste trabalhador. Claro que numa condição absolutamente precária, porque longe estamos de ter o padrão evolutivo de Jesus. Mas nós precisamos nos permitir de sermos instrumento da vontade de Deus, como foi Jesus naquele momento, trabalhando em favor dos outros, em favor de nós mesmos. De uma certa forma, nós acabamos sendo médiuns do Senhor. Aí o Emmanuel diz: é indiscutível que Jesus pode tudo, mas para fazer tudo, não prescinde da colaboração do homem que lhe procura as determinações. Os cooperadores fiéis do Evangelho são o corpo de trabalho em sua obra redentora. Haja, pois, entre o servo e o orientador legítimo entendimento. Olha que interessante. Jesus pode fazer tudo sem contar com a gente? Claro que pode. Mas ele não prescinde, ele não abre mão da nossa colaboração. Por quê? Porque a nossa colaboração é uma forma de nós nos adiantarmos no pagamento dos nossos débitos, das nossas imperfeições. E todo aquele que é fiel ao Evangelho, que é cumpridor do Evangelho, das leis de Deus, todo aquele que se entrega especialmente na prática da caridade, faz parte dessa massa de trabalhadores com Jesus na obra redentora do próprio Cristo. Agora, o Emmanuel diz que tem que haver entre o servo e o orientador, entre eu, entre você e qualquer um do mundo e Jesus, um legítimo entendimento. Esse entendimento passa, inclusive, pela via do conhecimento adquirido através do estudo. Não pode ser diferente. E o Emmanuel encerra essa sua apreciação dizendo: Jesus reclama instrumentos e companheiros. Está sempre pedindo instrumentos e companheiros, especialmente companheiros. Quem puder satisfazer ao imperativo sublime, recorde que deve comparecer diante dele, demonstrando harmonia de vistas e objetivos, em primeiro lugar. Olha que interessante. Jesus precisa de instrumento e colaboradores? Precisa. Agora, quem quiser trabalhar com Jesus, quem quiser satisfazer o que o Emmanuel chama de imperativo sublime, ou seja, cumprir com esses deveres cristãos, não deve se esquecer que em algum momento vai comparecer diante de Jesus. Mas vai comparecer diante de Jesus estando harmonizado com o Evangelho de Jesus, com as leis de Deus. Por isso que ele diz, demonstrando em primeiro lugar harmonia de vistas e objetivos. Ou seja, se eu quero ser um colaborador do Cristo, eu tenho que estar harmonizado com tudo que o Cristo me ensinou. Do contrário, eu não me harmonizo. Não tem como. E nós podemos ter, então, algumas conclusões desta reflexão. Apesar da lição evangélica ser aparentemente curta, existem diferentes conclusões e entre elas nós podemos citar, por exemplo, o que Jesus queria provar com a cura que realizava, ou as curas que ele realizava. Como a do cego de nascença, a do paralítico, a do outro cego, a do obsediado, a da mulher hemorroíça. O que Jesus queria provar? Aí eu recomendo que você dê uma lida no item 27 do capítulo 15 da obra A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, lá do Allan Kardec.
Kardec diz: queria ele provar dessa forma que o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem. O poder não está na riqueza pecuniária, o poder não está na política, o poder não está nas posses. O poder está na prática do bem. Que o seu objetivo era ser útil, não satisfazer a curiosidade dos indiferentes por meio de coisas extraordinárias. Jesus não queria impressionar ninguém. Ele não fazia das curas nenhum marketing para apresentar a ele mesmo. Claro que não. Ele simplesmente se condoía do sofrimento daquelas pessoas. Aliviando os sofrimentos, prendia-se as criaturas pelo coração. Olha que interessante. As pessoas se tornavam devedoras de Jesus com uma única forma de retribuir o bem que acabavam de receber, seguindo os ensinamentos de Jesus. E fazia prosélitos mais numerosos e sinceros do que se apenas os maravilhasses com espetáculos para os olhos. Realmente ele prendia pelo coração. Não era o espetáculo da cura que impressionava as pessoas, mas era a bondade de Jesus. Era a sinceridade. E as pessoas, a partir de então, iam seguindo Jesus. Seguindo Jesus não no sentido de o acompanhar fisicamente, mas de realizarem os ensinamentos de Jesus, aquilo que ele pregava e que ele demonstrava nas suas pregações. E lá na Gênesis continua dizendo: daquele modo fazia-se amado, ao passo que, se limitasse a produzir surpreendentes fatos materiais, conforme os fariseus reclamavam, a maioria das pessoas não teria visto nele senão um feiticeiro ou um mágico hábil que os desocupados iriam apreciar para se distraírem. Olha que interessante. Destas curas de Jesus, a gente já pode concluir inicialmente isso, com base lá no item 27 do capítulo 15 da Gênesis. Os fariseus admiravam os feitos de Jesus, mas os colocavam como coisas extraordinárias, surpreendentes, se maravilhavam e acabavam passando a impressão de que ele era um feiticeiro ou um mágico que tinha grandes habilidades e que as pessoas que estavam em torno de Jesus estavam muito mais para se distrair com o que ele fazia do que para aprender com o que ele estava realizando. A segunda lição a segunda conclusão ou lição que a gente pode extrair dessa narrativa de hoje, do cego de nascença, é que a cegueira de nascença foi graça de Deus, ou é, para que as suas obras, as obras divinas, sejam manifestas. Todas as doenças incuráveis que Jesus curou durante a sua passagem por este mundo são graças de Deus. E os doentes, longe de serem pecadores ou estarem sofrendo a consequência do pecado de seus pais, eram espíritos missionários, enviados para que neles, através de Jesus, as obras de Deus fossem manifestas. Isso é algo que a gente precisa perceber. Por isso que eles estavam no lugar certo, na hora certa, e Jesus fazia a coisa certa e deixava uma lição certa para todo mundo, que não era a lição exclusivamente da cura, não era o milagre da cura. A terceira lição é que o mais importante da narrativa é que os cegos curados
cheios de reconhecimento pelo benefício que acabavam de receber, ou que acabavam de receber, sempre seguiram Jesus. E aí vale a pena a gente ver um pensamento do Cairbar Schutel, que está lá na obra O Espírito do Cristianismo, no capítulo 61. O capítulo 61 dessa obra, Espírito do Cristianismo, do Cairbar Schutel, o título dele é Os Cegos, Bartimeu e os de Jericó. E ele começa dizendo que a ação do mestre não lhes afetou superficialmente o cérebro, gravou-se-lhes no coração e ficou escrita em seus espíritos com letras indeléveis. Olha que interessante. A opinião de Cairbar Schutel refletindo sobre essa cura dos cegos. Aquilo que nós falamos anteriormente naquela conclusão. A ação se dá no coração. E o mesmo autor, Cairbar Schutel, lá na obra Parábolas e Ensino de Jesus, ele também tem uma expressão muito interessante que nós aproveitamos para relacionar com o tema que estamos refletindo. Ele diz assim: quem ama a Deus e procura cercar-se de suas obras, se é cego, fica vendo. Se é surdo, ouve. Se é mudo, fala. Porque as obras de Deus vivificam os nossos sentidos para nos extasiar com as suas maravilhas. As obras de Deus são para chamar a nossa atenção. Um ditado popular: acorda para Jesus. Então, o Cairbar está chamando exatamente a atenção nossa. Não é apenas o milagre pelo milagre. Não é apenas a recuperação fisiológica de algo que estava impossibilitado de acontecer. De ver, de ouvir, de falar. Não é apenas isso. Mas muito mais que isso. É uma proposta de um novo modo de vida. A cura de Jesus apresentava um novo modo de vida para as pessoas. Um modo de vida com Jesus. Esse é o sentido da cura. Não é apenas corrigir algo que esteja errado, mas, acima de tudo, haver uma renovação interior de cada criatura em favor de Jesus, em favor do Evangelho de Jesus. Não seria exagero dizer que todos os dias nós estamos sendo curados pela misericórdia divina quando recebemos infinitas oportunidades de servir, para, através deste serviço, curarmos a nós mesmos. Sempre seremos o grande beneficiário, ou os grandes beneficiários, das ações de amor e caridade que praticarmos. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que permaneçamos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.